Oferecemos a nossa Santa Missa para Antônia Sousa, da esposa de Almeida, para Serafim e Jerónimo Ortins, familiares e amigos falecidos, de Manuel Ortins e família, para Firmínio Neves, pais e sogros falecidos, da esposa e filhos, e também uma missa por umas intenções em particulares, e também para o filho de Lourdes César, que faleceu em Portugal, e por todos os nossos doentinhos e as pessoas que cuidam dos doentes. Antífona da entrada: respondei-me, Senhor, quando vos invoco, ouvi a minha voz, escutai as minhas palavras, guardai-me dos meus inimigos, Senhor, protegei-me à sombra das vossas asas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessamos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tenda piedade de nós. Senhor, tenda piedade de nós. Cristo, tenda piedade de nós. Cristo, tenda piedade de nós. Senhor, tenda piedade de nós. Senhor, tenda piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre o vosso serviço, a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a si, seu ungido, a quem tomou pela mão direita, para subjugar diante dele as nações, fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada. Por causa de Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando ainda não me conhecias. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que se saiba do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Publicai entre as nações a sua glória e em todos os povos as suas maravilhas. Cantai a glória e o poder do Senhor. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos. Foi o Senhor quem fez os céus. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos. Dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Levai oferendas e entrai nos seus átrios. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Trema diante dele a terra inteira. Dizei entre as nações: o Senhor é Rei. Governa os povos com equidade. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Na presença de Deus, nosso Pai, nós sabemos, irmãos amados, por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ostentando a palavra da vida,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe algum dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário. E Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhe Jesus: Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os judeus tinham uma história difícil. Às vezes, eles venciam contra o inimigo. Outras vezes, o inimigo triunfava sobre eles. Mas porquê? Quando o inimigo triunfava sobre os judeus, eles tiraram os olhos e não olharam para Deus. Eles afastaram-se de Deus, das suas leis, do seu caminho, da verdade. E por isso que, de uma maneira, Deus permitiu que eles foram vencidos pelos outros para aprender o seu erro. E é muito importante esta leitura do livro do profeta Isaías, porque ele está a ensinar. Fala sobre um homem que era Ciro, não? Este homem era um pagão. Este homem era um dos líderes militares melhores do tempo. Este homem tinha muito juízo. E ele entendia uma coisa muito importante. Quando ele vencia, e ele venceu contra os judeus, e ele foi o líder de toda essa população. E ele era um homem, até aquela época, que, de verdade, tinha um império enorme. Mas ele sabia uma coisa que era importantíssima: deixar o povo fazer o seu culto, ter a sua religião, praticar a sua fé, ficar com os seus costumes, a sua cultura, e não tirar isto para fora. Era no tempo dele, então, que Isaías está a dizer que ele era um homem que foi como um tipo do Messias, não? Para salvar o povo de Israel e reconstruir o templo. O templo em Jerusalém foi deitado abaixo muitas vezes. Muitas vezes. Mas quando reconstruíam o templo outra vez, podiam ter o seu culto do quê? Dos sacrifícios diante da Arca da Aliança. Isto é muito importante, porque hoje em dia os judeus não fazem aquele sacrifício porque não há templo. O templo está destruído por baixo da terra. Precisamos ver que o povo aprendeu a ficar perto de Deus, servir a Deus, seguir a Deus. É por isso que o Salmo é muito interessante, que diz para fazer o quê? Aclamar a glória de Deus. Não só para eles, para todo o mundo, por todo o universo, por toda a cultura, por toda a vida. E isso é muito importante, porque disso podemos olhar para as palavras de São Paulo aos Tessalonicenses, não? E esta carta foi escrita talvez no ano 60 e tal. Jesus morreu em 33.
E podemos ver que São Paulo era um homem muito inteligente para dizer à comunidade o que é a importância de ser uma igreja. É por isso que depois de uns anos que São Paulo escreveu isto, que é um santo da igreja, talvez no ano 90 e tal, o que foi que ele escreveu? Escreveu a palavra a Igreja Romana Católica. Isso é muito importante. Porque Roma, porque morreu lá São Pedro e São Paulo. E era o centro do Império Romano. Católico, porque é a igreja verdadeira fundada por Cristo, a igreja universal. E isto é muito importante, porque precisamos, através dessas ensinanças da Bíblia e da tradição da história da igreja, aquilo que foi acreditado desde o início, que nós aprendemos a responder às coisas que acontecem na vida. Principalmente, agora nós vemos o quê? O tempo de prepararmos para voltar. E precisamos saber que nós somos católicos primeiros. E precisamos voltar segundo as ensinanças bíblicas e da tradição da igreja. Isso é muito importante. Precisamos voltar para aquilo que vai promover o reino de Deus, não o reino do demônio. Mas nós precisamos ter muito cuidado com isto, porque o Evangelho nos ensina uma coisa muito importante. Olha o grupo que estava lá. Este grupo queria enganar a Jesus e queriam mostrar ao povo o que é. Ele não sabe o que ele está a dizer. Ele é um hipócrita, ele não sabe. Ele deve ir para a prisão, ele deve se calar. E Jesus pode ler o coração de todos, não só daquele da época, mas até o fim do mundo. Jesus chamou eles o que é? Hipócritas. O que é um hipócrita? Um hipócrita é uma pessoa que mostra-se de uma maneira, mas é a fingir. É uma mentira. Não vive essa realidade. Parece os nossos políticos hoje em dia. Dizem uma conversa da boca para fora, mas a boca para dentro é outra conversa. Ou a lei aplica para eles de uma maneira, mas para nós da outra. E isso não é verdade. A justiça, a imagem, não da justiça que vem dos tempos antigos, não dos tempos dos gregos, dos romanos, não? Quando faziam, primeiro era uma mulher. Segundo, uma mulher que tinha os olhos tapados. Quer dizer, a lei aplica-se o mesmo a todos. Mas a gente não vê isso hoje em dia. Só falta ver as notícias. Se nós fazíamos qualquer coisa que algumas destas pessoas fazem, que estão a correr para ser elegido, estávamos já na prisão. Mas não eles. Outra lei. Isso não presta. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque Jesus também está a dizer para nós, para não ser hipócritas. Porque tudo nós somos hipócritas. Faltamos, pecamos, às vezes digamos uma coisa da boca para fora, mas da boca para dentro é outra conversa. É como uma senhora que estava na igreja ao pé da amiga dela, e o padre disse: todas as pessoas na igreja que não são hipócritas, nem pessoas que são pecadores, levanta as suas mãos. Não és.
Uma senhora estava ao pé da outra, uma senhora levantou a mão. Eu não sou. E a amiga dela foi ao pé dela e puxou ela assim e disse: isso não é verdade. Todos conhecem que tu és isso. Mas nós precisamos ter cuidado, porque a ideia de ser um hipócrita é uma ideia muito popular hoje em dia. Dizer: faz isto, mas eu vou fazer isto. Exatamente o contrário. Tu tens de fazer isto porque nós acreditamos que vocês estão tão estúpidos, não sabem fazer nada, mas nós sabemos melhor do que vós. Essa ideia de ver, principalmente nestas pessoas do governo, cuidado. O povo não é tão estúpido como eles pensam. Temos de ter muito cuidado com isto. Porque Jesus nos dá uma ensinança muito importante. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas da maneira que está construído na gramática, é o contrário. Dai a Deus primeiro o que é de Deus. E depois a César o que é de César. Quando nós pensamos no quarto mandamento, tudo nós sabemos o que é o quarto mandamento. Talvez era bom dar um exame, nos dar um papelinho para ver se quem podiam dizer, escrito, qual é o quarto mandamento. O quarto mandamento é para fazer o quê? Obedecer a nossa mãe, nosso pai, os nossos pais. E obedecer eles na vida inteira. Não disse, quando somos jovens, ou quando até de casar. Isso não é o que diz. Diz obedecer pai e mãe até o fim. E se eles ficarem montinhos e perder a sua cabeça e não está, obedecer e cuidar deles. Mas também este mandamento nos fala sobre o quê? Também temos que obedecer àqueles que têm legítima autoridade sobre nós. Quem é que tem legítima? O governo, um professor na escola, o nosso santo padre, o bispo, o sacerdote. Não. Precisamos a polícia, um bombeiro, uma pessoa da ambulância. Temos que obedecer. Isso é importantíssimo. Logo que não vai contra a nossa fé católica. Não estamos obrigados a obedecer uma pessoa do governo se diz uma coisa para nos fazer contra a fé da igreja, a Bíblia, a palavra de Deus. Nunca devemos obedecer uma coisa dessas. Nunca. E meus irmãos, temos de ter cuidado. Porque muitos querem avançar mais e mais e mais. Esta ideia de abortos, matar as pessoas da terceira idade, vem com a ideia de socialismo, vem com ideias de não obedecer a ninguém, nem à polícia, nem este, aquele. Temos de ter muito cuidado. Isto é tudo uma receita para destruir tudo. Cuidado. Cuidado. Porque se o governo pedir a nós para fazer uma coisa contra a nossa fé, não temos que obedecer isso. Nunca. Nunca. Isso é contra a vontade de Deus. Mas nós precisamos perguntar-nos todos os dias se nós de verdade nestes momentos estamos pensando. Dentro do nosso boletim desta semana tem umas palavrinhas do bispo Barron, não? Que ele está em Califórnia. Ele é muito interessante o que ele escreve. Eu quero que as pessoas leiam isso para casa e leiam isso. É uma coisa breve. Medita sobre isto. E depois pensar na maneira de nós voltar a essas coisas todas. E pensar, dai a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Cuidado, meus irmãos. Como disse um veterano
um velhinho, um homem, parece que 103, 104, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, temos de ter muito cuidado, porque mais do que nunca na história estamos num momento dificilíssimo. E precisamos sempre ter essa ordem, como a nossa nação sempre ensinou. Deus e pátria. E temos de ter muito cuidado de saber que os nossos direitos nunca vêm do governo. Isso é socialismo, isso não é verdade. E precisamos saber de onde é que vem. Os nossos fundadores, que a maioria foram todos homens, não? Precisamos ver o que foi que eles disseram. Vem de Deus. De Deus. Porque se tu dizes vem dos homens, o homem pode tirar isso para fora e fazer o que quer. Principalmente aqueles que pensam que sabem melhor do que todos. Cuidado, meus irmãos. Às vezes tem sido a pessoa mais simples que sabe o que é direito e reto do que estas pessoas que fazem a vida inteira de falsificar as coisas politicamente e ganhar dinheiro por isso. Cuidado. Cuidado. Vimos isto muito no Brasil. Muito no Brasil isto. Cuidado. Temos de ter cuidado para ser, como disse no último da carta aos Tessalonicenses, o Espírito Santo para dirigir-nos. O Espírito Santo de Deus nunca engana. Nunca engana. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. A nossa fé é a coisa mais importante da nossa vida. E estás aqui porque isso é verdade. Cuidado. Porque muitos ladrões querem enganar. Cuidado. E usa esta meditação e o que está no boletim para ajudar-nos no caminho para ser cidadãos do céu. Não só deste mundo. E pela herança que vamos dar os nossos netos, bisnetos e aqueles que vendrão depois de nós. Para eles saberem que este grupo sabia o que era direito. Cuidado, meus irmãos. Agora não é o tempo de partidos. Agora é o tempo de votar como um cidadão de Deus. De Deus. No final, sabemos que hoje é o dia das missões do mundo inteiro, não? Precisamos pensar. Sabemos que as duas irmãs que vêm ensinar aqui a catequese são da Indonésia, não? Jovens. Nenhum. Elas têm 20 e tal anos. 23, 24. Nem isso. E é muito interessante. Há muitos anos a gente mandava os nossos missionários daqui por todo o mundo. Agora eles estão a mandar os missionários de lá para nós. Padres, irmãs religiosas, irmãos religiosos, leigos consagrados, estão a mandar para aqui. Eu fico maluco quando eu vou a uma paróquia e eles têm um padre da África, por exemplo, ou um padre da Índia. A primeira coisa que o povo diz: ai, não posso entender aquele padre. Não posso entender. Eu não sei se vocês esqueceram. Quando os padres vieram de Portugal para a América, eles também tinham um sotaque que ninguém compreendia o inglês deles também. Meus irmãos, agradecer. Eu disse a uma pessoa outro dia: e cala a tua boca, que tens um padre. Agradecer. Meus irmãos, precisamos ver, como disse o Santo Padre Bento XVI, fomos os missionários no início, mas quem traz a missão que vem do coração da Maria
é aqueles que vêm para nós agora. E eu fico, às vezes eu fico num dia que eu fico com uma coisinha desanimado, e eu vejo dentro dos livros em Uganda, em partes da África, ver estes jovens andam por 17, 19, 20 milhas com um calor que dá nada, todos vestidos com a roupa melhor, a cantar, a verso, animados. Vêm à igreja, ficam lá por horas, cada um traz uma coisinha, meu Deus, a andar para ajudar, todos vão para casa com uma coisinha de comida, depois têm que andar 19 mil, ninguém queixa. E a igreja está a crescer lá como ninguém sabe. Meus irmãos, precisamos nós dar uma esmolinha para essas pessoas. Sabes porquê? Quando há anos de eleições, a gente dá o dinheiro para todos os partidos e coisas tolas. Esquecemos o que disse um grande missionário: o que damos para os pobres nas missões, que seja oração, que seja dinheirinho, uma esmolinha, vai conosco para o último julgamento. Mas irmãos, precisamos ter cuidado com isto e, na verdade, ter aquele carinho e a caridade. Os Estados Unidos, podes dizer o que queres, e tem as suas faltas grandíssimas, mas os Estados Unidos dá mais dinheiro à caridade local e universal para as missões de qualquer outra nação. Isso é verdade. Sabes porquê? Que as pessoas antigas nunca esqueceram que também eles foram aqueles pobres em coisas difíceis. Ai daquele que esquece e que não ajuda. Meus irmãos, no final é simplesmente isto: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E é nessa ordem. Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas descidas e endurecidas. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial o Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. A exemplo do apóstolo São Paulo, que orava continuamente pelos cristãos, oramos também ao Pai Celeste pela Igreja que anuncia o Evangelho e por todos os homens deste mundo, pelas igrejas do Oriente e Ocidente, para que vivem em países de missão, e pelos seus bispos, sacerdotes e outros missionários. Oremos, irmãos. Pelos homens e mulheres mais infelizes, pelos que sofrem a ditadura e a opressão, e por aqueles que não veem reconhecidos os seus direitos por Deus. Oremos, irmãos. Pelos cristãos que trabalham pelo Evangelho, pelos que perderam a coragem e desanimaram,
e pelos que são perseguidos, mas persistem. Oremos, irmãos. Os homens que não fazem a acepção de pessoas, pelos que sofrem as ciladas dos outros homens e pelos que dão a Deus o que é de Deus. Oremos, irmãos. Pelas missões de todo o mundo inteiro, pelas religiosas e irmãos leigos que as servem e pelos cristãos que por elas oram sem desânimo. Oremos, irmãos. Pelos fiéis, para que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria e caridade e sempre com a sua fé. Oremos, irmãos. Oferecemos as nossas intenções agora no silêncio do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tudo isto pedimos por Cristo nosso, Senhor, vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, que o pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus eterno e onipotente, dai-nos a força para que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purificam de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações o alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação. Dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo, conduzis a vossa Igreja para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias. Por Cristo nosso Senhor, por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosanna nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente o Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que moreste na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Comunhão com o Papa Francisco, nosso Cardeal Chão e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e a todos aqueles que, na vossa misericórdia, partirem deste mundo, admite-os na luz da vossa presença. Encomendamos ao Sagrado Coração de Jesus as alminhas de António Sousa, Serafim, Jerónimo Ortinhos, familiares e amigos falecidos, família Neves, pais e sogros falecidos e também o filho de Lourdes César, que faleceu em Portugal. Tende misericórdia de nós, Senhor, dá-nos a graça de participar na vida eterna. Uma Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram a vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, dai-nos da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Dai-lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende a piedade a nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende a piedade a nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados, precede o Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas é uma palavra da minha alma que será salva. Antífona da comunhão. O Senhor vela sobre os seus fiéis, sobre aqueles que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas, para os alimentar no tempo da fome.